Os animais possuem habilidades fascinantes que parecem desafiar os limites do que entendemos sobre o mundo natural. Uma das mais intrigantes é sua capacidade de prever mudanças climáticas. Desde a antiguidade, as pessoas observavam o comportamento dos animais para antecipar o tempo, criando mitos e tradições baseados em seus movimentos. Mas será que essa habilidade é real? Hoje, com a ciência avançada, podemos compreender melhor esse fenômeno e confirmar que, em muitos casos, os animais realmente possuem uma sensibilidade única para detectar alterações no ambiente antes que elas ocorram. Um exemplo clássico é o comportamento das vacas. Há quem diga que, quando as vacas se deitam no pasto, é sinal de chuva. Embora pareça superstição, há lógica por trás disso. Estudos mostram que vacas podem sentir mudanças na pressão atmosférica e na umidade relativa do ar, sinais claros de que uma tempestade está se aproximando. Diante dessas condições, elas preferem se deitar para preservar calor corporal e evitar andar em terrenos molhados ou escorregadios. Esse tipo de comportamento, muitas vezes negligenciado, pode ser um indicador natural bastante preciso sobre mudanças no clima. Outro exemplo fascinante são os sapos. Muitas espécies de sapos e rãs tornam-se mais ativas antes da chuva. Esse comportamento está ligado ao fato de que a umidade favorece tanto sua pele, que precisa permanecer hidratada, quanto suas oportunidades de reprodução. Muitos sapos aproveitam as noites chuvosas para cantar em busca de parceiros, transformando o fenômeno climático em um verdadeiro evento reprodutivo. Essa associação entre sapos e chuva é tão forte que em várias culturas antigas eles eram vistos como mensageiros da chegada da água. Os pássaros também possuem habilidades incríveis para prever o clima. Você já notou como algumas aves voam em altitudes mais baixas antes de uma tempestade? Isso acontece porque a pressão atmosférica diminui com a chegada de frentes frias, tornando o ar menos denso e mais difícil para o voo em grandes altitudes. Além disso, algumas espécies, como andorinhas, podem mudar repentinamente seus padrões de voo para capturar insetos que também reagem às mudanças na pressão atmosférica. Dessa forma, observar os pássaros pode ser uma maneira interessante de prever alterações no tempo. Insetos, como formigas, também entram na lista. Quando se aproximam chuvas, é comum observar formigas construindo montículos mais altos e reforçando suas tocas. Esse comportamento está diretamente relacionado à sensibilidade desses pequenos animais às variações na umidade do solo e do ar. As formigas, apesar de pequenas, têm uma percepção aguçada que as ajuda a se proteger contra inundações e mudanças no ambiente. Cães e gatos, por sua vez, são conhecidos por seu comportamento inquieto antes de fenômenos climáticos extremos. Isso acontece porque seus sentidos, como audição e olfato, são extremamente apurados. Um cachorro, por exemplo, pode ouvir trovões a quilômetros de distância antes que eles sejam perceptíveis para nós. Já os gatos, com seu instinto afiado, podem detectar mudanças sutis no ar ou até alterações na energia do ambiente, reagindo de maneira mais reservada ou ansiosa. Outro caso curioso são os peixes. Alguns pescadores experientes afirmam que certos tipos de peixe, como a tilápia, tornam-se mais ativos antes de uma tempestade. Isso está ligado à queda na pressão atmosférica, que afeta a coluna d'água e pode alterar o comportamento dos cardumes. Além disso, anfíbios aquáticos, como algumas espécies de salamandras, podem migrar para áreas mais seguras quando percebem mudanças no clima. Essas capacidades não são mágicas ou sobrenaturais, mas o resultado de milhões de anos de evolução. Os animais desenvolveram esses sentidos apurados para sobreviver em um mundo onde as condições climáticas podem mudar rapidamente, representando uma ameaça direta à sua sobrevivência. É um exemplo impressionante de como a natureza está conectada e de como cada espécie desempenha um papel crucial no equilíbrio ecológico. Embora a ciência meteorológica moderna seja mais precisa e confiável, a observação do comportamento animal ainda pode ser uma ferramenta valiosa, especialmente em regiões onde a tecnologia é limitada. Mais do que isso, prestar atenção aos animais ao nosso redor
é uma maneira de nos reconectarmos com a natureza, valorizando sua complexidade e aprendendo a respeitar suas mensagens sutis. Afinal, a relação entre humanos e animais é tão antiga quanto a própria história, e compreender como eles percebem o mundo nos ajuda a entender melhor o nosso próprio lugar nele. Então, da próxima vez que você notar um animal agindo de maneira estranha, lembre-se, ele pode estar tentando te alertar que o céu está prestes a mudar.